Graça e paz aos irmãos. Eu sou o Anderson Oliveira e hoje estaremos dando continuidade à nossa série de leituras. Estamos estudando junto, lendo junto a carta aos irmãos de Gálatas. E hoje iremos dar continuidade a partir do capítulo 2, tá bom? Então, boa leitura para você. Eu vou pedir para que vocês que estejam me acompanhando leiam comigo aqui, para vocês estar acompanhando comigo. E assim, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar grandiosamente em nossos corações. Então, vamos dar iniciativa à leitura. Capítulo 2, do versículo 1, vamos ler até o versículo 5. Amém? Então, uma boa leitura para você que está me acompanhando. Vou começar a ler. Capítulo 2, versículo 1. 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora ele fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Glória a Deus por essa leitura, meus irmãos. Essa leitura, ela tem algo aqui a nos revelar, um ensino aqui embutido nesses 5 versículos, muito importante para mim e para você. O que será que Paulo ele quis passar para o leitor daquela carta, para o leitor daquela época? O que Paulo ele quis passar ao escrever essa carta? Então, juntos, eu e você iremos descobrir através da leitura que iremos fazer sobre a carta aos Gálatas. Então, preste atenção no versículo 1 do capítulo 2. Leia aqui comigo e veja o que Paulo ele diz. Ele diz: 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Então Paulo ele diz, 14 anos depois voltei a Jerusalém. Por que ele diz 14 anos depois voltei a Jerusalém? Lembrando para você que está acompanhando a leitura, no capítulo 1, Paulo ele começa a falar ali a caminhada dele após a conversão dele. E eu vou ler a partir do versículo 15 do capítulo 1, você vai acompanhar aqui para nós entender o porquê ele diz 14 anos depois voltei a Jerusalém. No versículo 15 do capítulo 1 diz: contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar o seu filho a mim, para que eu o anunciasse ao gentio. E quando isso aconteceu, eu não consultei ser humano algum, tampouco subi a Jerusalém para pedir conselhos daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, eu fui para a Arábia e depois voltei para a cidade de Damasco. Olha agora no versículo 18. Então, passando 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro. Então, quando Paulo ele se converteu, ele teve esse percurso, ele foi à Arábia e depois à cidade de Damasco. Então, depois que passou 3 anos, Paulo ele diz, fui a Jerusalém para conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias com ele. Então Paulo ele vai a Jerusalém e ele conhece Pedro e ele ali fica 15 dias com Pedro. E depois disso ele seguiu o seu rumo. Então entra o capítulo 2, 14 anos depois.
14 anos depois daquela visita ao Pedro, 14 anos depois, depois que eu fui a Jerusalém. Então ele diz, 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Então nessa segunda vez que Paulo ele sobe para Jerusalém, ele já não foi sozinho, ele foi com Barnabé e Tito, que acompanhou eles também. Veja no versículo 2. Fui para lá por causa de uma revelação. Ele foi lá, Paulo ele foi exclusivamente lá em Jerusalém. Segundo o texto, Paulo ele diz que eu fui para lá por causa de uma revelação. E o texto continua. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar que estava de acordo, pois temia que os meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Então Paulo ele foi para Jerusalém, reuniu-se com os líderes em particular, ele se reuniu em particular com os líderes e compartilhou a eles as boas novas que ele anunciava aos gentios. Então Paulo ele sobe até Jerusalém, após 14 anos depois que ele tinha ido lá, e ele começa a compartilhar para os líderes da igreja, ele se reúne com os líderes e ele começa a compartilhar boas novas que ele estava ensinando ao gentio. Então ali ele começa a explicar a forma que ele estava pregando o evangelho, como ele estava pregando o evangelho, de que forma ele estava fazendo isso, e por que Paulo ele foi lá para mostrar para os líderes de Jerusalém como ele estava levando as boas novas, que é a boa notícia, que é o evangelho. Por que Paulo ele foi lá e comunicou aos líderes? O texto ele continua. Queria me certificar de que estávamos de acordo. Ou seja, ele foi lá, ele falou para os líderes a forma a qual ele estava levando o evangelho. Por quê? Porque Paulo ele queria ver se os apóstolos, os líderes de Jerusalém, concordavam, se eles estavam em harmonia, se havia ali uma concordância entre eles. E Paulo ele diz, queria me certificar que estávamos de acordo, pois temia que os meus esforços anteriores e presente fosse considerado inútil. Então Paulo ele tinha um receio, o receio dele era que os apóstolos o reprovassem, que os apóstolos achavam que ele estava levando o evangelho de uma forma errada. Então Paulo ele senta ali com os líderes e ele começa a explicar, eu estou levando o evangelho dessa forma, desse jeito, com essa maneira. Por quê? Porque ele queria ver se estava de acordo e conformidade, se estava sendo pregado da mesma forma que Cristo tinha revelado a Pedro e aos irmãos demais. E olha o que está escrito no versículo 3. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhasse, fosse circuncidado, embora ele fosse Jesus. Então, para a surpresa de Paulo, o texto diz no versículo 3, mas eles me apoiaram. Ou seja, eles apoiaram a forma a qual Paulo estava levando o evangelho para os povos gentios, os não-judeus. Eles ouviram Paulo, analisaram o que Paulo estava dizendo. O Paulo estava dizendo a forma a qual ele estava levando o evangelho. Então os líderes ali ouviram, analisaram e chegaram em uma conclusão. E qual foi a conclusão? O versículo 3 diz, mas eles me apoiaram. Eles apoiaram a forma a qual Paulo estava levando o evangelho. Eles não encontraram heresia nos ensinos de Paulo. Eles não encontraram erros nos ensinos de Paulo. Então eles ali, em um concílio, em uma reunião,
apoiaram Paulo. Paulo ali teve apoio dos apóstolos, dos líderes que se residiam ali em Jerusalém. Versículo 3 diz: mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Por que o texto diz: e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhasse, fosse circuncidado? Por que isso? Versículo 4 vai responder. Leia aí no versículo 4. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar. Então estava acontecendo um algo na caminhada cristã de Paulo. Paulo, ele pregava o evangelho de Cristo, justificação pela fé somente, né? E o que estava acontecendo aqui, olha o que está escrito no versículo 4. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e para nos tirar a liberdade. O que estava acontecendo aqui? Conforme Paulo ele ia pregando a salvação que é em Cristo Jesus, que pela fé somos aceitos por Cristo Jesus, alguns irmãos legalistas estavam se infiltrando no meio. Paulo chama esses homens de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. A sua intenção era nos escravizar. Então, esses homens ouviam os ensinos de Paulo, e quando Paulo virava as costas, ele reunia-se com o povo e falava assim: ó, Paulo diz que vocês serão salvos se crêem em Cristo Jesus. Mas não é só isso não. Vocês devem cumprir a lei de Moisés. Vocês devem cumprir os mandamentos que Deus deu para Moisés para o povo de Israel. E um desses mandamentos é a circuncisão. Então vocês devem circuncisar, porque os gentios não eram circuncidados. E Paulo levou o evangelho para eles, e esses irmãos, que eram falsos irmãos, estavam exigindo que aqueles irmãos circuncidassem, e dizendo que se eles não praticassem esse ato a qual a lei mosaica exigia, eles não iriam ser salvos. E Paulo diz que quando ele se reuniu com os irmãos de Jerusalém, olha no versículo 3, mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhasse, fosse circuncidado, embora ele fosse gentil. Então eles apoiaram Paulo e eles não exigiram que Tito fosse circuncidado. Eles não exigiram isso, os líderes de Jerusalém. E Pedro diz: essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio. Alguns falsos irmãos entrou dentro da congregação para nos espionar. Então eles ficavam ali vigiando o povo, vigiando a forma a qual o ensino era propagado por Paulo. E eles estavam ali para espionar e tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos chamou não para viver na escravidão da lei, mas sim para viver na liberdade do Espírito Santo. E esses homens, eles estavam espionando e para quê? Para tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. A sua intenção era nos escravizar. Era escravizar. Era fazer com que o povo guardasse a lei, guardasse o sábado, circuncidasse e vivia todo aquele ritualismo do Antigo Testamento. E qual foi a postura de Paulo mediante esses falsos irmãos, a qual a própria Bíblia o denomina de falsos irmãos? Qual que foi a postura do apóstolo Paulo como um crente em Cristo Jesus? Olha no versículo 5, veja aí.
mas não cedemos a eles nem por um momento. Não cedemos ao legalismo deles por nenhum momento. Nenhum momento nos prostramos a isso. E por que? A fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. E que verdade é essa que deve ser preservada? É que Cristo, sendo Deus, ele se fez carne. E ele habitou entre os homens. E a Bíblia relata que Jesus Cristo, ele veio para cumprir o plano de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para o quê? Para nos salvar. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para nos livrar da maldição da lei. E esses homens, eles estavam o quê? Querendo colocar esse jugo no povo de novo. E Paulo, ele diz, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Isso é incrível, meus irmãos. Um texto incrível, um texto a qual tem muito para nos ensinar ainda ao decorrer da leitura. Então eu peço que os irmãos, eles acompanhem os estudos e mais para frente as coisas irão ficando mais claras. Porque uma leitura de uma carta é assim, conforme você vai lendo uma carta, se você que está me assistindo, você já recebeu uma carta do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa ou do seu filho, vocês sabem como que é uma carta. Conforme vocês vão lendo, ela vai abrindo mais o seu entendimento e as coisas vão ficando mais claras. Então peço que os irmãos continuem acompanhando as leituras, que os irmãos também façam a lição de casa, que é ler as Escrituras, e o Espírito Santo vai revelando dia após dia mais dessas verdades para nós, tá bom? E assim nós iremos crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu sou o Anderson Oliveira, até a próxima aulinha, tá bom? Deus abençoa no nome do Senhor Jesus.